Ou seja, agora eu vou ser irônico aqui. Se a questão é caçar seita, eu pergunto, qual interpretação está mais próxima do protestantismo histórico? A interpretação adventista ou a interpretação que os novos teólogos estão querendo dar? Esse detalhe aí da ressurreição, o único ponto que eu coloco é que eu não acredito que seja um suicídio hermenêutico. Eu explico por quê, Ricardo. Uma coisa que muitos exegetas agora têm que reconhecer das interpretações adventistas, é curioso isso, eles não passam para o público. Geralmente eles passam assim: hoje a maioria absoluta dos teólogos não acreditam no que os adventistas do sétimo dia estão dizendo dessa palavra. A maioria dos exegetas não acreditam nisso. Pode ser até verdade, porque nós somos minoria, mas para ser mais assim, como é que eu diria, precisa a informação, o que aqueles que discordam da interpretação adventista em alguns quesitos, como por exemplo, o arcanjo Miguel ser Jesus, que não nega a divindade de Cristo, não tem nada a ver com isso, ou que Jesus tenha disputado com o diabo pelo corpo de Moisés para ressuscitar Moisés, que é outro ponto espinhoso. Para ser mais preciso, os que discordam da exegese adventista deveriam dizer o seguinte para o seu público. Abro aspas. Assim que eles deveriam dizer. Hoje, a maioria dos exegetas não concordam com a interpretação adventista. Contudo, existem exegetas não adventistas de peso que concordam com o que os adventistas dizem. E se voltarmos ao passado, na Reforma Protestante, e nos primeiros comentaristas protestantes do século XIX e início do século XX, seria o contrário. A maioria deles, se não a totalidade, concorda com a posição dos adventistas. O que nós estamos ensinando hoje não é o que os protestantes ensinavam, nem os primeiros teólogos ensinavam. Aí sim, os que discordam estariam sendo corretos. Porque quando eles falam para o público, o Leandro Quadros está ensinando isso, o Sérgio Monteiro, mas hoje os principais teólogos protestantes não dizem isso. Isso é uma meia-verdade. Que eles dizem, os principais teólogos, a maioria dos teólogos não dizem, eles estão ocultando do povo que existem teólogos sérios que dizem a mesma coisa que os adventistas dizem, e vou mais além. Que se eu pegar os comentários clássicos que forjaram a teologia evangélica, eles eram quase que na sua unanimidade concordantes com aquilo que os adventistas dizem. Ou seja, até para corrigir também minha fala, não é porque eles concordavam com o adventismo, é que o adventismo disse e continua dizendo era um consenso daquele protestantismo mais conservador. Por exemplo, a questão do arrebatamento secreto. Que muita gente, os adventistas, só eles que ensinam que não haverá arrebatamento secreto, eles negam uma verdade tão clara na Bíblia do arrebatamento secreto. Esse povo é seita, porque eles negam o arrebatamento secreto. Puxa, eles esquecem que Matthew Henry, Falsen, Brown, George Ladd, Barclay, eu estou citando vários aqui que eu podia citar de memória, que dizem exatamente os adventistas. E se eu vou colocar para Calvino, Lutero, aí que a coisa piora, que nenhum deles falava de arrebatamento secreto. E muitos desses autores que eu acabei de citar aqui, se você olhar os comentários deles, o Falsen, Delitzsch, estou citando aqui de memória alguns que eu me lembro, Delitzsch, se eu não me engano, The Interpreter's Bible também, vários desses aí admitem, nesse quesito que você perguntou aqui, que ali estava em disputa a ressurreição de Moisés. Ou seja, agora eu vou ser irônico aqui. Se a questão é caçar seita, eu pergunto, qual interpretação está mais próxima do protestantismo histórico? A interpretação adventista ou a interpretação que os novos teólogos estão querendo dar? Só para você, se a questão é caçar uma seita, se a questão é rotular os adventistas de seita, porque eles têm um pensamento sobre Miguel e Jesus, ou sobre a ressurreição de Moisés, que destoa do que a maioria dos teólogos estão dizendo hoje, eu faço uma pergunta de volta.
quem está mais afinado com a teologia protestante histórica tradicional, aquela do início do século XX para trás? São os adventistas ou são os teólogos modernos? Aí é fácil, você que é internauta pode fazer uma pesquisa. Olha aí, Matthew Henry, que eu já falei com você, e outros comentaristas antigos aí, que as obras deles estão inclusive em domínio público. Infelizmente você vai ter que ler em inglês, porque muitos desses livros só existem em inglês, tá bem? Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.